Ei, boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Tânia Reuter, eu sou professora da Faculdade de Medicina aqui da UFES e chefe do Serviço de Infecto aqui e estou liderando as estratégias para a Covid. Vou trazer primeiro um panorama atualizado de mais ou menos uns 15 dias atrás, em relação a casos confirmados, casos restaurados, curados, né, e mortes. O Brasil está ocupando a segunda posição nessa pandemia, né? E o Brasil tem mais gente curada do que os Estados Unidos, na realidade é por conta de testagem. A gente tem feito mais testes do que os Estados Unidos em determinadas regiões, mas infelizmente a gente já passou de 1,5 milhão de pessoas. E isso demonstra o quanto que as pandemias, que naturalmente vêm decorrentes de vírus, né, do início do século XXI para cá, o quanto que elas podem fazer um espalhamento muito rápido e eficiente, que é o que tem se mostrado, e que, portanto, a única medida eficaz até então vem sendo o isolamento social e algumas terapias coadjuvantes que a gente vai, no final, conversar um pouquinho. As propostas de transmissão, inicialmente o SARS-CoV-2 foi identificado como um vírus que era capaz de se transmitir muito bem através de contato, e daí a premissa da prevenção com álcool gel, também através de fomites tipo fezes, isso ficou um pouco defasado, agora volta à tona um pouco mais, mas efetivamente ela é uma doença transmitida pela via aérea. Seja essa via aérea por gotícula, em que essas gotículas de saliva caem muito rapidamente, e aquelas gotículas que ficam suspensas no ar, que são gotículas menores, que têm micrômetro de diâmetro, e elas sim perfazem a eficiência de manter no ambiente e demoram a cair no chão para poder não inviabilizar a transmissão. Então, essa transmissão de via aérea traduz a rapidez porque a gente viu gripe suína, gripe aviária e agora a SARS-CoV-2 com a Covid-19. Quais são as propostas de pós-pandemia? Como será a transmissão na pós-pandemia? A pandemia ela ainda está acontecendo, né, no mundo. A pandemia ela vem numa onda que começou no Oriente e está terminando no Ocidente. Nós somos a última fase da pandemia, a América do Sul, e o Brasil tem sido o epicentro da América do Sul, e não desconsideraria ainda os Estados Unidos como um centro epidêmico também. Mas é fato que depois de passado esse período, que tipo de transmissão, que modo de transmissão não havia, mas que modo a gente vai ter como modelo de transmissão na pós-pandemia? Acredita-se que possam ter 3 modelos e a gente acha que é essa última a mais provável, em que, nessa primeira, demonstra em que ficam muitos surtos altos, com baixos e altos, mas grandes surtos, com alto número de pacientes infectados. E isso daqui é pouco provável, a menos que as pessoas não adotem as medidas básicas epidemiológicas de transmissão. A segunda é que você pode ter uma segunda grande onda, né? E alguns países podem fazer esse padrão exatamente pela falta do isolamento social e medidas de higiene pessoal, não só o isolamento, mas as medidas de higiene das boas práticas pessoais. E essa que demonstra que o mundo passou por uma grande onda que começou em janeiro e ao se espalhar pela Europa e América, aqui a gente tem o primeiro semestre como a maior onda, e ela ficaria com picos e vales, mas bem menores do que demonstra aquela primeira lá, que são picos altos, e essa base. Então, a gente tem que se preparar que essa é uma pandemia, que esse pico aqui a gente espera não se repetir,
como esse e esses modelos, mas que a gente vai manter ainda pequenos picos e vales durante mais ou menos 18 a 24 meses. Então, a gente não vai ficar livre da Covid-19, mas a gente vai conviver com a Covid-19 de forma mais amena, mantendo muitas das medidas de higiene, eu diria quase todas, um pouco de restrição social e não de isolamento social, para que a gente, então, com a vacina, mesmo ela chegando, a gente consiga alcançar esse objetivo, mas nem com vacina a gente deixará de ter picos e vales como outras tantas doenças agudas virais. Então, o que será? Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando o coronavírus com as suas espículas, daí o nome corona, porque ele tem uma espícula parecendo uma coroa. E o que a gente espera que seja o nosso novo normal? Se a gente já está começando o novo normal, eu diria que a gente está iniciando um novo normal, a gente não volta ao padrão normal, eu creio que nunca mais. Que pontos positivos a gente tiraria, então, dessa pós-pandemia? A gente está entrando na fase de declínio da pandemia, e eu diria que uma coisa a gente aprendeu, que hábitos de higiene reforçados, se mantiverem, a gente consegue prevenir outras tantas doenças que a gente pôde observar durante a pandemia, em que a gente teve outras infecções virais com baixa incidência, uma redução do número de casos de gastroenterites, todas aquelas doenças que estão muito ligadas a saneamento básico, mas basicamente a higiene pessoal. Então, a população entendendo e aderindo a esses hábitos de higiene bem reforçados, sem uma neurose, mas sim um entendimento melhor, a gente pode considerar, eu considero particularmente um dado muito positivo que uma pandemia dessa magnitude, dessa extensão, que aí a gente vai ter 2 anos de aprendizado entre 2020 e 2021, e a gente há que aprender que esses hábitos vieram para ficar. Eles nunca deveriam não estar no nosso cotidiano, mas é fato que durante um bom tempo a gente vem negligenciando o que a gente chama hábito de higiene ou as biosseguranças pessoais. Eu acho que um ponto positivo também que a gente deve herdar dessa pandemia será a mudança no modo de trabalho. Esse modo de trabalho, seja ele ligado ao local onde a gente trabalha, ao período do dia em que a gente trabalha, e também ligado a adesão ou não a mais de um trabalho e como que eu faria essa mobilidade urbana. Eu acho que esse modo de trabalho, incluindo aqui o home office, incluindo aqui o híbrido entre presencial e não presencial, home office completo ou presencial e não presencial. Acho que teremos uma mudança profunda na forma de volta às aulas. A gente ficou muito vulnerável, porque a gente já tinha uma educação muito vulnerável no Brasil, muito pouco abrangente e muito pouco interessante. Então, esse talvez para mim seja o maior desafio de como a gente vai voltar às aulas e como a gente vai educar pessoas nesse novo modelo que tem que se tornar interessante. Apesar de ser interessante estar na frente do computador, muitas vezes não é interessante estar assistindo aula o dia todo. Então, vamos ter que ser muito criativos, nós, professores, para manter o interesse da galerinha que estuda. E essa cultura do home office que já existia, eu acho que ela definitivamente veio para ficar. E aí, eu acho que a gente também precisaria fazer uma reflexão em relação à nossa visão sobre a pandemia. Porque eu penso que a pandemia, a despeito de todas as dificuldades, eu acho que ela oferece oportunidade. Eu sou uma defensora de que todas as vezes que a gente tem um obstáculo, aquilo não é um problema, e sim um desafio, e todo desafio a gente tem aprendizado ligado com ele, mesmo que o desfecho
seja negativo, como nessa pandemia, um elevado número de perda de vidas. Mas a gente tem uma chance de começar de novo. Esse novo normal é novo mesmo. E o que deve nos orientar objetivamente nessa retomada? Para onde a gente deve olhar e com que olhar a gente deve ver esses próximos meses na pandemia? Eu acho que a gente deveria se fazer algumas perguntas na nossa própria vida. Parte delas pode ter resposta na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e outras não. E eu diria que a gente estaria agora no modelo universal de sociedade voltado mais para direito de todos e menos para um olhar individualista, egoísta. A gente entendeu que cuidando de todos, todos recebemos benefícios, e não só cuidando de nós recebemos benefícios. Eu acho que a pandemia deixou esse legado. O distanciamento está ligado à dificuldade de atribuir sentido ao que estamos vivendo. Então, fazia sentido a vida que a gente vinha levando em todos os seus modelos e práticas, e o distanciamento te oportunizou vislumbrar outras possibilidades que naquele modelo de velocidade de vida e de número de atividades por dia, simultaneamente falando, 2 ou 3 atividades simultâneas, celular, computador e ao vivo, e a gente perdia um pouco a ideia do sentido verdadeiro do que a gente quer da vida. Também valeu para a gente se perguntar, de repente tivemos tempo, e aquilo que estava escasso, agora abunda, que é a abundância de tempo livre. E mesmo assim a gente não nos agrada, porque provavelmente a gente nunca usufruiu da liberdade do tempo ou do ir e vir. A gente sempre atrelou a vida vivida que nos era oferecida, e não a vida vivida por nós escolhida. Então eu acho que essa boa utilização desse tempo, esse tempo de quarentena, deixou a gente com um tempo adequado para refletir sobre o que realmente desejamos e aonde colocamos nossos valores. Obviamente as fragilidades ficaram expostas também. O irrelevante ficou mais exposto? Não, ficou completamente exposto, porque a irrelevância foi toda abstraída, foi retirada do nosso convívio. Então, o que ficou? Ficou demonstrado que o simples e o básico, eles são mais importantes e são essenciais. Questões do cotidiano, como cozinhar ou saber o que tem na sua geladeira, ou ter o dia que você escolhe para ir ao supermercado ou à feira, ter um tempo para desenvolver a relação pessoal intradomiciliar, pais com filhos, filhos com irmãos, e assim por diante. A restrição do convívio te fez valorizar o convívio, sim ou não? Né? E te basta a relação somente virtual? A gente agora está tendo uma oportunidade de olhar tudo isso de maneira muito intensa, e aí a gente pode tirar as nossas próprias conclusões para cada uma das nossas vidas. E será que essa pandemia vai nos tornar um pouco mais altruístas, ou seja, pensar no todo e não só egoisticamente? Eu penso que sim, e quero crer que sim. As carícias de ordem emocional ficaram mais potencializadas, ninguém tem dúvida disso. Nós chegamos a ter, pessoal, 1/3 da população mundial em quarentena prolongada por mais de 60 dias, o que significa uma paralisação global de toda e qualquer atividade. Portanto, ficou realmente se mobilizando pessoas que eram essenciais em trabalhos essenciais, em desempenho essencial. Mas nem tudo veio com benefícios. Eu destacaria aqui o número de mortes, né, a capacidade que o vírus teve de se disseminar no planeta, e muito rápido, né, em questão de 30 e poucos dias a gente já tinha ela disseminada em pelo menos 2 continentes, e em 90 dias ela já estava em todo o planeta. Então, uma capacidade muito alta
E a globalização, a nossa grande amiga, a globalização foi um veículo excepcionalmente eficaz na disseminação. Entretanto, junto com isso, com essa quarentena e esse pouco ou restrito desempenho econômico, gerou muito desemprego, seja do empregador ou de um empregado, seja de um empresário, um microempresário, um pequeno comércio, um prestador de serviço, e isso aconteceu mais em países, quanto mais aquele país nunca tinha se preparado para isso, ou nunca tinha se olhado com alguma reserva, ou para países que seu povo muito pouco de reserva tem, e aí o Brasil é um bom exemplo disso. Também ficaram expostos emocionalmente relacionamentos complicados, intrafamiliares, sejam entre adultos, conjugais ou não conjugais, intrafamiliares, entre amigos. Os projetos pessoais, muitos deles foram adiados ou cancelados, então um período de muita frustração e entristecimento, não fosse bastante o número de mortes, e também exacerbou-se, pessoal, em mais de 10 vezes no mundo, as crises de ansiedade e pânico, todas duas desencadeadas pelo medo, e os distúrbios relacionados à tristeza e solidão. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, ambas ancoradas no medo do desconhecido, não só do vírus, mas do eu desconhecido, do eu em casa desconhecido, do ter que olhar para si mesmo, tudo isso ficou muito, muito exposto, e isso nos frágeis ficou mais evidente. A gente também entrou numa profunda crise econômica, e como eu disse no slide anterior, a gente tem, assim, deveria, né, os orientadores financeiros sempre dizem que a gente deveria guardar 10% de tudo que recebemos para a hora que precisar. Mas num país em que você tem um salário mínimo que basicamente não te oferece o mínimo indispensável, que você não tem minimamente a moradia decente para você desenvolver, né, o seu cotidiano, fica muito difícil a gente falar em poupar. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, em retomando a economia, ter mais consciência disso e avaliar bem aonde a gente aplica o nosso dinheiro, onde a gente gasta o nosso dinheiro, onde a gente gasta o nosso tempo, onde a gente gasta a nossa força, e colocar isso efetivamente em questões essenciais à sua vida, à sobrevivência, mas a uma vida mais justa e feliz. A retomada da economia, além de maior consciência, a percepção de uma sociedade mais justa, e a gente exigir isso dos nossos governantes, a gente exercer mais essa cidadania, a gente se tornar mais tolerante e inclusivo, né? O menor preconceito, e isso é garantia de paz, ainda que o nosso país seja um país da paz, a gente não é da guerra, mas a gente vive guerras frias todos os dias, né? A gente tem violência contida nos nossos cidadãos comuns, né? A nossa percepção do melhor para nós mudou? Eu também não tenho dúvida. Quem é que aguenta hoje o trânsito que a gente tinha no final do ano passado, ou o barulho, o tanto que a gente conseguiu perceber o quanto a cidade é mais bonita, mais amena e mais agradável, com menos poluição, e esse ir e vir seu está muito mais ameno. Vamos ver se quando a gente voltar, todo mundo ao padrão normal, do trânsito, do estar viável o comércio, que a gente faça uso consciente dessa liberdade de ir e vir, para que a gente não tenha o transtorno de muito trânsito, de muito barulho ou de muita poluição. Para vocês terem uma ideia, essa questão da mobilidade para o trabalho e do trabalho para casa é tão grande que na Google ninguém precisa retornar ao trabalho antes de 2021, já foi definido. Então, o quanto que você realmente deve e precisa, não quer dizer que você não vá se divertir, mas que você tenha muito mais consciência
e faça suas próprias escolhas e não seja um escolhido para ir e vir conforme a banda toca. E as outras questões que eu deixaria em aberto para a gente trocar uma ideia seria, vocês têm ideia se quem já se infectou está imune? A resposta é não se sabe. A resposta até o dia de hoje é não. A gente entende que a Covid-19 é uma doença aguda viral que tem cura, sim, ok, mas isso te dá a garantia de que você nunca mais pega o SARS-CoV-2? Isso está sendo estudado e isso não tem uma resposta definitiva. Parece que os anticorpos desenvolvidos após a infecção aguda, eles permanecem por um tempo, mas aproximadamente 3 a 4 meses, e depois eles vão reduzindo. Se isso vai ser suficiente para, no futuro, gerar anticorpos neutralizantes, que você, ao se contaminar, você não pegue a Covid-19 de novo, essa pergunta não tem resposta. É possível também que a resposta imune nossa esteja mais ligada à resposta imunológica celular do que a produção de anticorpos. Isso também está sendo estudado. Isso está sendo estudado aqui no nosso ambulatório de Covid, para avaliar se a gente vai ou não conseguir responder essa pergunta, sim ou não. Os cuidados para quem já foi infectado são os mesmos? Claro que sim. São os mesmos porque, como eu falei lá no segundo ou terceiro slide, a gente descobriu que, ao fazer e manter as medidas de biossegurança, portanto, manter as mãos limpas, não levar a mão à boca, se tiver com sintoma respiratório, use máscara, tussa direcionando para o cotovelo, mantenha as mãos, lavagem de mãos com muita frequência, evite a aglomeração, tudo aquilo que a gente sempre falou, pessoal, ela continua sendo mandatória, porque as doenças que mais afetam os seres humanos são as doenças agudas virais, e a maior parte delas de transmissão respiratória, aérea, portanto, não há diferença. A diferença na Covid-19 é que a gente tinha o mundo inteiro suscetível, e o mundo inteiro, em 90 dias, podia estar contaminado, portanto, uma catástrofe com uma alta letalidade. Então, a resposta é sim, a gente precisa manter os mesmos cuidados. Há possibilidade de sequela pós-contaminação? Infelizmente, há sim. Nosso ambulatório de pós-Covid, nós estamos acompanhando os pacientes após a alta ou após atendimento ambulatorial de diagnóstico de Covid-19 e vamos avaliar sequelas de médio e de longo prazo. As principais sequelas que podem ficar pela Covid-19 podem ficar temporariamente como fadiga e discreta falta de ar, que pode durar mais de 30 dias. Pode ficar danos pulmonares que levem você a ter uma fadiga permanente, ou seja, você pode desenvolver cicatrizes no pulmão que deixem você com necessidade de fazer fisioterapia respiratória. Uma outra sequela que está sendo avaliada e nós vamos investigar são as sequelas no fígado, as sequelas hepáticas, se deixa ou não alguma lesão hepática, e a outra são lesões renais. Também tem avaliação de lesão cardíaca, porque a gente sabe que esse vírus pode lesar musculatura cardíaca, então todas essas sequelas a gente não tem resposta ainda se elas são temporárias ou permanentes. Só o estudo de coorte, que vai ser essa coorte Covid aqui do Hospital de Clínicas, que eu estou liderando, a gente poderá responder isso com o tempo. Há possibilidade de uma segunda onda? Sim, conforme aquele slide que eu mostrei para vocês. São os 3 os modelos, são modelos de onda de picos e vales, em lugares que não mantenham o distanciamento social durante um período para poder ir imunizando mais devagar, contaminando mais devagar a população. E a segunda onda, para depois, então, ter uma redução importante, aquele segundo modelo, mas eu acho que, basicamente, a gente vai ter pequenas ondas de picos e vales, de alta amplitude, de baixa amplitude, durante os próximos 24 meses, né? Assim,
durante os próximos 18 agora, porque a gente já está no meio do ano. E em relação à vacina, pessoal, a notícia que eu tenho é boa, porque a gente tem atualmente no mundo em desenvolvimento de pesquisa fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 3 é quando já se aplica em seres humanos. A gente tem 23 vacinas sendo testadas, 4 na Índia, as principais, né? 4 na Índia, 2 nos Estados Unidos, 2 aqui em consórcio no Brasil, uma em consórcio com a Inglaterra, que é a de Oxford, e outra em consórcio com a China, junto ao Instituto Butantan. Há vacinas inglesas específicas, fora a Oxford tem uma outra. Então, a gente tem dessas vacinas em fase 3, 2, ok? E o Brasil tem sido convidado, nós também fomos convidados, não para essa, mas para um estudo que o NIH deve começar com vacinas. Então, a gente espera que no mais tardar, no período do próximo inverno brasileiro, a gente já esteja com resultados e aí vacinando essas pessoas. É uma política de saúde pública que a gente volta, então, à tônica de que vacinar é bom, contrapondo essa onda que vem da antivacina, que eu acho um disparate. Eu, como infectologista, eu trabalho com prevenção. A melhor coisa em doença infecciosa não é tratar e curar, é prevenir. Quando eu não consigo prevenir, aí então eu trato. Nem tudo que eu trato tem cura. Essa doença que a gente está tratando agora, ela tem cura espontânea, não tem um remédio específico. A gente também está testando novas drogas aqui no Hospital de Clínicas, e assim eu espero vir numa outra web palestra dessa para dizer para vocês e falar para vocês sobre resultados desses estudos que a gente está desenvolvendo. Deixo aqui meu último slide como uma ideia do que eu considero esperança. A esperança mantém a gente vivo e o desejo também. Então, essa é uma doença que deve manter a gente esperançoso, porque no momento especial, no planeta como um todo, estamos todos pensando igualitariamente numa mesma questão, em como melhorar a qualidade de vida das pessoas, em como prevenir contra doenças infecciosas agudas, principalmente as respiratórias. Estamos mudando muitos modelos, modelo de trabalho, modelo de vida, modelo de internação, modelo de atendimento médico, teleconsulta, enfim. A gente está mudando, a gente está passando por um paradigma, e o caminho para frente ele vai ser melhor, porque a gente aprendeu intensivamente, em 180 dias, eu diria, a gente aprendeu o que talvez a gente levasse uma década. Então, eu realmente continuo muito esperançosa de que essa é uma a mais que passa na vida da gente, como outras tantas, e que a gente, mantendo a cabeça erguida, passa por ela.